eu quero, nesta noite, usar um texto aqui, que eu nunca preguei esse texto. É a primeira vez que eu vou usar esse texto para fazer uma mensagem. Não uma mensagem, vou fazer simplesmente uma breve colocação aqui para vocês nessa noite, para depois nós pedirmos aí aos irmãos que dê a sequência conforme a direção do Espírito de Deus. Esse texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, e o versículo 45 e o 46. Esses dois versículos, eu gostaria de convidá-los para que nós tirássemos uma meditação sobre a importância, o significado, a aplicação a nós, né? A gente tem que pegar o texto bíblico, interpretá-lo dentro do contexto da Bíblia, mas também ter a graça de aplicar para o presente, para as pessoas, para os ouvintes, não? Então, eu gostaria de ter graça de Deus para poder aplicar a vocês este texto aqui, de forma que tenha sentido no coração de cada um de nós. Diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Diga-se, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Então esse o texto aí. Os irmãos, Jesus, ele foi à cruz em torno das 9 horas da manhã, e ele veio a morrer de fato às 3 horas da tarde. Então, antes das 3 horas da tarde, Jesus bradou este brado que é conhecido, é cantado, tem melodias, né? E é falado muito entre nós: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que está no grego aramaico, e a interpretação é essa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou em outra versão: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, tanto faz, o significado é o mesmo. Muito bem, eu estava observando aqui esse texto e e está vivenciando, entendendo, aplicando, pensando no que seria esse texto aplicável para nós. Aí, a primeira ideia, entendimento que eu tive foi esse: ninguém conhece mais a dor do abandono do que Jesus. Essa foi a compreensão que eu tive do texto. Ninguém conhece mais da dor do abandono do que Jesus, ou da dor do desamparo do que Jesus. Esta dor que ninguém esquece. Essa é uma dor que ninguém esquece, é uma dor que deixa marcas, né? E eu posso fazer alguns exemplos, né? Imagina a dor de um pai abandonado pelo filho. Imagina a dor de um filho abandonado pelo pai. Imagina a dor de uma esposa abandonada pelo seu esposo, ou ao contrário, do esposo abandonado pela sua esposa, de um amigo abandonado pelo seu amigo, né? De um irmão abandonado pelo seu irmão. Seja qual for a situação, é uma dor que deixa marcas, né? Eu pensei assim: imagina bem, eu ter a mágoa para ele sofrer a desventura do meu filho Daniel me abandonar, né? E me desamparar. Eu imaginei exatamente o Daniel, meu filho, em relação a mim, com esse texto aqui, né? Que dor que seria, talvez insuportável, né? Talvez uma dor que não sararia jamais, e assim por diante. Se alguém já sofreu esse tipo de dor, sabe muito bem o que significa a dor do abandono, né? Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas você sabe muito bem o significado da dor do abandono. A dor do abandono tem dois aspectos para ser analisado: por quem foste abandonado,
não é? E por que foste abandonado? Duas razões: por quem e por quê? Essas são as perguntas que a gente tem muitas respostas que a gente pode formar. Agora, a minha atenção, a minha inspiração que eu tive aqui no texto foi ao observar que Jesus sofreu vários tipos de dores. Ele sofreu várias condições, várias situações de sofrimento, que foram dores terríveis. No entanto, nenhuma dor que Jesus sofreu deu razão para ele fazer uma exclamação, um reclame como esse que ele fez aqui. É o único momento em que uma dor, um sofrimento, deu a Jesus essa prontidão dele manifestar em alta voz. Diz que ele publicou em alta voz, gritando em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus teve a dor, veja bem, de sofrer acusação de falsas testemunhas, de falsos depoimentos, né? Sobre a sua pessoa. Está lá em Mateus 26, 59 ao 20, lá Jesus sendo acusado, depoimentos falsos, testemunhas falsas. Ele não falou nada, ele ficou calado, ele suportou calado essa dor. Ele sofreu a dor de ser cuspido e levar tapa no rosto, né? Mateus 26, o versículo 67, nós temos lá bem claro assim, então alguns lhe cuspiram no rosto e deram murros, tapa no rosto. Entretanto, ele não abriu a boca, ficou calado, não falou nada, ficou em silêncio, ele não reclamou. Ele sofreu a dor de ser acusado por aquilo que ele não fez. Mateus 27, 26, 67, 27, 13 e 14, aonde fala bem assim, olha aqui, fala assim: acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então a dor de ser acusado pelo que não fez, ele também suportou calado, ele não reclamou, ele não falou nada. A dor de ser trocado por Barrabás, irmãos, eu penso, veja bem, a dor de ser trocado por Barrabás. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Ele não reclamou, ele suportou calado, não é? Ele não fez nenhum reclame em relação. Imagina bem, Jesus trocado por um homem assassino, por um bandido, por uma pessoa que fez atrocidade. Jesus foi trocado por ele e não falou nada. Jesus não reclamou por isso, não é? Ele ainda, no 27, 31, ele foi zombado. Diz que ele foi zombado. Depois de ter zombado dele, tiraram o manto e vestiram suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Entretanto, ele foi zombado e ele não abriu a boca, ele não importou com essa dor da zombaria não o atingiu. A dor de ser insultado, ele foi insultado. 44 diz: igualmente insultaram os ladrões que estavam ao seu lado, insultaram. Ele não abriu a boca, ele não reclamou, não é? Agora, a dor da crucificação, da coroa de espinho na sua cabeça, dos chicotes que foram batidos em suas costas, que cravava e rasgava a sua carne, ele não abriu a boca, ele suportou. Tudo isso Jesus sofreu, suportou sem fazer qualquer reclamação, suportou sem abrir a boca, como cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Não questionou essas dores. Eu penso assim, qualquer dessas dores que eu e você passar, não sei qual é as nossas reações, né?
Eu imagino assim, como que eu vou reagir a dor de eu suportar alguém cuspir no meu rosto e bater, não, dar um tapa no rosto ainda. Eu não sei como suportar. Alguém certamente aqui, aí eu deixo ser crente, pastor, eu fico maluco nessa hora, né? Eu não sei se a reação de alguém poderia ser essa, né? A dor de ser insultado, ser afrontado, revidar as afrontas e os insultos, não sei. Eu sei que Jesus mostra para nós esta exemplo aqui, essas dores, que eu sei que são difíceis, que são dores marcantes, não o atingiu, não o emocionou, não alterou a sua emoção a ponto de reagir, de reclamar, de estar fazendo alguma posição contrária ao que os homens lhe faziam. Mas esta aqui não, a dor do abandono, do desamparo, esta Jesus teve que gritar, e ele gritou alto e bom som, né? Jesus passou a fazer um reclame que toda a multidão que assistia à sua crucificação ouviram, né? Jesus gritou, a Bíblia fala bem claro, alto e bom som, ou seja, em alta voz. Ele tirou força lá do seu íntimo, tirou força da sua alma abatida, tirou força do seu gemido de alma, e fez esse grito de reclame: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí, eu observando esse texto, eu fiquei observando, né? Observando a razão, o motivo, né? E a conexão profética e bíblica que tem esse texto aqui. Olha, Jesus estava querendo dizer mais ou menos assim, eu penso, né? Olha, nenhuma das dores que tem sofrido é maior do que esta. Nenhuma das dores que eu sofri, ser cuspido, levar tapa do rosto, ser trocado por Barrabás, ser crucificado, ser insultado, ser zombado, ser maltratado, nada disso é maior do que a dor do abandono, né? Do abandono. Aí todas as dores Jesus, ele sofreu, sofri e suportei, mas ser abandonado por ti, meu Deus, meu Pai, isso para mim é insuportável. É insuportável. Olha bem, mas essa dor, ela foi feita pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus. E esta dor foi o seguinte: eu não posso aqui fazer precisamente ou teologicamente informar para os irmãos quanto tempo durou. Qual foi o período que este momento na vida de Jesus foi sentido a ponto dele gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Eu não sei qual o tempo, eu penso que foi alguns segundos, alguns minutos, um tempo muito breve, um tempo muito curto. Ou seja, foi exatamente na hora que Jesus estava terminando, estava pronto a morrer, como oferta viva no altar, como cordeiro vivo no holocausto. Era aquele momento onde a vida dele ia expiar, a vida dele ia ser posta, portanto, em oferta no altar. Naquele momento, por volta, portanto, quase 3 horas antes da sua morte, em cruz, ele fez esta afirmação. Portanto, foi um momento, né? Esse momento ele tinha que ser realizado, fazia parte do plano de Deus, fazia parte da justiça divina, fazia parte da obra que Jesus havia feito na cruz, da sua oferta em cruz, porque aquilo tudo era em favor da humanidade, era em meu favor e era em seu favor. Aquilo não tinha como ser diferente. Jesus tinha que passar esse momento, esse instante, que durou alguns minutos ou alguns segundos, eu não sei.
Só sei que essa dor foi tremendamente dolorida, insuportável, e deixou Jesus a ponto de gritar bem alto, fazer a sua exposição, a sua exclamação nesse termo: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sabia muito bem por quê, certamente ele tinha que suportar aquilo, mas ele, naquele momento, essa situação, esse efeito, essa condição, deixou ele tremendamente com essa dor, falando mais alto do que todas as dores que ele havia passado. Não podia, na sua morte, não podia ter participação de Deus. Era ele e ele. Ali não podia ter nenhuma atribuição divina. Era ele e ele. Era o homem Jesus. Ofertando como homem o sacrifício, a oferta para perdoar pecado dos homens pecadores. Não tinha como escapar. Não tinha ali nenhum alívio divino. Não tinha ali nenhum acalento divino. Havia ali, portanto, a realidade do desamparo divino, do abandono divino, para que ele pudesse sofrer as dores do que significa separação de Deus. A separação de Deus. Jesus sentiu, portanto, na sua pele, nas suas emoções, o que é ficar separado de Deus por alguns segundos, por alguns minutos, Agora, por esse momento que Jesus ficou desamparado, sentiu o abandono. Nesse momento, foi o momento, o instante, que Jesus então estava cumprindo uma promessa para que tornasse realidade em nossas vidas. Ou seja, Jesus, a realidade, o significado é esse: Jesus foi desamparado, Jesus foi abandonado por alguns instantes, para eu e você nunca mais sermos abandonados por Deus. Jesus, por alguns instantes, foi abandonado, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados por Deus. Amém? E eu, quando observei isso, eu vi que o seguinte, que isto está muito claramente exposto na Bíblia, como uma doutrina, como um ensino, como uma profecia, como um entendimento que todos nós precisamos ter. Aí eu tenho no capítulo 13 de Hebreus, no capítulo 5 em diante, capítulo 5 e 6, nós temos aqui uma expressão bíblica, que é uma expressão do Velho Testamento, mas que ela é aplicada especificamente para mim e para você. Fala bem assim: conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer, em relação a isso, por causa disso, eu e você podemos falar assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Amém? Agora, uma coisa que eu queria que você observasse aqui, que às vezes nós interpretamos o texto o seguinte: nós interpretamos o texto aqui como falando conformar com o que você tem. Não é material não, queridão. Não é conformar com Fusca velho não, tá? Não é conformar com a bicicleta pneu furado não. Aqui o texto é vocês conservem livre do amor ao dinheiro e fiquem contentes com o que vocês têm de Deus. O que vocês têm de Deus é essa promessa: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Está entendendo? Esta que é a melhor riqueza. Não tem riqueza maior do que esta. Não tem promessa melhor do que essa. Então esse texto aqui é profético. Às vezes a gente prega esse texto aqui, querendo aplicar o versículo assim: conformar com o que tem, não é? Conformar com aquele sofá velho que ela teve que trocar por chiquésimo, aquela sala que foi reformada, ficou maravilhosa. Não é isso não, é conformar o que eu tenho de Deus.
O que eu tenho de Deus é essa garantia, essa promessa que Jesus herdou por nós naquele momento. Deus fez o compromisso: nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Aí você pode dizer alto e bom som assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. A reciprocidade, a correspondência dessa promessa, dessa afirmação do Senhor é esta, né? A gente poder levantar as mãos e dizer: Senhor, é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda. Por isso eu não temo, não tenho medo do que me possa fazer os homens. Amém? Agora veja bem, eu quero fazer vocês entender, porque o texto, esse texto aqui, ele é profético, ele faz parte da história do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 8, nós temos o seguinte: a repetição dessa palavra. Aí fala bem assim: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo, não vacilem. Olha bem, veja bem. Então, quando Jesus falou o texto da cruz, Ele estava falando um texto profético. Quando o escritor aos Hebreus escreveu o texto, ele estava escrevendo também um texto profético. E esse texto profético foi o próprio Deus que falou para seus filhos assim: o próprio Senhor, o próprio Deus irá à sua frente e estará com você. Não é, a expressão aqui é no singular, tá? Não é no plural, com vocês, não, é com você. Diga assim: comigo, fala, comigo, o Senhor estará comigo. Ele nunca me deixará, Ele nunca me abandonará. Não tenho medo e não vou desanimar, porque eu posso dizer: Ele é o meu ajudador e não tenho medo do que me possa fazer os homens. Aí, esse mesmo texto, ele foi dito, né, em Crônicas. Em Crônicas nós encontramos, no livro de Crônicas 28, no versículo 20, nós também temos essa mesma expressão, aonde Davi chama seu filho Salomão, e fala assim: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, Ele me deu o entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou para Salomão: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Irmão, é profético isso, tá? Eu não quero aqui extravasar profeticamente e estar levando a vocês a estarem exercitando assim, alguma coisa forçosamente, mas Davi está profetizando, está ministrando na vida de Salomão, tá? Está ministrando na vida de Salomão. Aí ele conta: Salomão, ele conta a história da vida dele, tudo que está escrito que Deus cumpriu. Aí ele fala assim: acrescentou. Esse acrescentar é a nossa ministração que você pode fazer a você mesmo e ao seu irmão. E a ministração foi essa: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine a construção do templo do Senhor. Amém? Agora veja bem, a Bíblia diz o seguinte: se eu sou fiel, Deus é fiel. Se eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu sou infiel, Deus continua fiel. Agora eu estava observando aqui a coisa mais
Essa dor aqui, a gente observa ela, analisa ela, humanamente falando. Humanamente falando. Aí eu não vou ler aqui alguns textos para mostrar para vocês isso, mas a dor que mais incomodou o coração de Deus, tá? Mais perturbou Deus, foi quando seus filhos o abandonavam. Quando seus filhos deixavam o seu amparo. Quando seus filhos recusavam a sua bênção. Essa é a dor que Deus mais presente aqui nós encontramos no texto. Vou ler só uma passagem aqui em Jeremias, capítulo 1 e 16, onde fala bem assim, olha aqui. Pronunciei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses, e adoraram Deus que as suas mãos fizeram. Deus lamentando, questionando, exclamando, seus filhos terem abandonado. No 2 e 3 da mesma forma, diz, meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisterna rachada, que não retém águas. Então Deus fazendo o seu reclame, Deus também reclamando, porque seus filhos haviam o abandonado. Agora a gente tem uma ideia do abandono físico, pessoal, de pessoa individual. Agora a gente tem que pensar no que significa nós abandonarmos Deus. O que significa nós deixar o amparo de Deus na nossa vida. A dor de Deus é tremenda. A dor de Deus é desigual, é sentida e é bem dita na Bíblia, como Ele fazendo esse reclame daqueles que deixaram Ele, abandonaram Ele, ou deixaram receber o seu amparo. Veja, mãe, Davi, essa expressão que nós observamos aqui, né, é muito forte para todos nós, né? Porque essa expressão, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, essa expressão basta, irmão, ela é tudo, ela é completa. Se a gente pensasse bem, não precisava de mais nada. Se eu comprasse isso, apropriasse isso para mim, não tinha mais razão de eu estar desanimado, de eu ter desconfiança, de eu ter alguma incredulidade, de eu ter alguma incerteza, não é? Essa expressão é uma expressão de comprometimento, é de pertencimento, sabe? É Deus falando, olha, eu nunca te deixo. Irmão, essa expressão, ela é forte demais para a gente não deleitar nela. Ela é forte demais para a gente não alegrar nela. É muito forte. Agora, ninguém sabe melhor disso, ninguém interpreta melhor Deus. Eu sou fã de Davi, porque ninguém interpreta Deus melhor do que ele, sabe? Ele busca nas entranhas da sua vida, das suas palavras, das suas emoções, da sua inspiração, exatamente o que Deus é. Aí, o salmista Davi, olha bem, eu não vou ler o salmo inteiro, mas o salmo 27 é um convite a gente observar isso em nós. O salmo 27 começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aí vem, quando os homens maus avançarem contra mim, para destruir-me, ele, meus inimigos e meus adversários, é eles que tropeçarão e cairão. Aí vem na sequência, o salmista vem falando, aí vem o versículo 8, e fala bem assim, olha aqui, versículo 7, ouve a minha voz, quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde. A teu respeito diz o meu coração, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Olha, veja bem a delícia do entendimento de Davi. Ao teu respeito, eu tenho informação que o Senhor diz, busque a minha face, então, a tua face, eu vou buscar. Aí vem, versículo 9, não esconda de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo, e tu tens sido meu ajudador.
não me desampare, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Davi tinha conhecimento disso plenamente. Davi conhecia essa promessa de Deus na vida dele. Por isso ele escreveu por 2 vezes esses três. No 54, versículo 4, ele fala a mesma coisa. Ele fala bem assim, 54, 4. Certamente Deus é meu auxílio é o Senhor que me sustém. Então Davi estava escrevendo exatamente o que Deus era para ele. No 56, 4 ele fala: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Ou seja, a mesma expressão: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa fazer os homens. É a mesma palavra. Davi estava interpretando aqui nessa expressão dele. E no versículo 11 ele fala: em Deus eu confio e não temerei o que possa fazer-me o homem. Então Davi interpretava Deus e aproveitava de Deus tudo que Deus podia lhe dar. Então quando eu leio o texto aqui de Hebreus capítulo 11, eu quero que vocês tenham esta entendimento a partir de hoje, do texto conforme ele deve ser entendido, porque o texto fala: conserve-se livre do amor ao dinheiro. Aqui é o problema da segurança material, é o problema da vida social, aí diz: seja contente com o que vocês têm. Aqui não é falta de dinheiro não, gente. Não é ficar contente porque não tem dinheiro não, entendeu? Não é ficar contente porque não está ganhando nada, não é isso não. Está falando assim: fique contente com o que vocês têm de Deus. O que vocês têm de Deus, aqui que está a conexão, aqui que está a aplicação do texto. Aqui, olha aqui: vocês têm de Deus o que Jesus sofreu por alguns instantes e foi para ele insuportável. Ou seja, ser abandonado por Deus, ser desamparado por Deus por alguns instantes. Está entendendo? Aqui o escritor está dizendo assim: olha, nós temos de Deus o que foi a maior dor que Jesus sentiu, que foi ser desamparado por Deus, ser abandonado por Deus. Nós temos de Deus esta garantia, esta promessa, essa fiação, esta exclamação forte de Deus, assim: nunca, aqui é nunca mesmo. Nunca aqui é nunca mesmo. Nunca aqui é a expressão aquela bem forte: jamais, nunca, não tem outra conversa, não tem outro termo, é nunca mesmo. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Aí, receba esta palavra, e a minha correspondência é esta. A correspondência dessa confirmação que eu tenho de Deus é essa. Portanto, Senhor, se assim é, eu digo ao Senhor: o Senhor é meu ajudador e não temo o que me possa fazer os homens. Amém? É esta a aplicação. Agora veja bem, eu queria nesta noite que vocês entendessem bem claro, porque às vezes a gente fica assim, nós somos muito compromissados com o que os homens possam nos fazer, com o que as pessoas podem fazer, como os simples mortais possam fazer a gente fica sofrendo, aqui, quem pode fazer é o seguinte: quem sabe alguém te zombou de você, quem sabe alguém cuspiu na sua fronte, deu um tapa em seu rosto, quem sabe alguém insultou você, quem sabe alguém foi testemunha falsa, depoimento falso contra você. Rapaz, não importa, não teme este homem não, confia em Deus, porque Ele é o teu ajudador. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Jesus, aleluia.
Está compreendido, irmãos? Está compreendido? Vem aqui, pastor Daniel Filho. Permita Deus te usar aqui para completar esta palavra. Para nós temos uma ministração de ânimo e fé, tá? Ânimo e fé, disposição e coragem. Ninguém sair daqui temendo alguma coisa, porque se eu tenho essa expressão, se eu tenho essa palavra, se eu tenho essa promessa no meu coração, meu irmão, aleluia. Se fosse um presidente da república falasse para mim isso, eu sentia já vaidoso, né? Se fosse o presidente dos Estados Unidos me chamasse lá na Casa Branca: Daniel, fiquei sabendo que você mora lá em Goiânia, então vou te contar uma coisa, eu quero fazer uma promessa para você, nunca vou te deixar. Aí vai morrer daqui um dia, me deixa, vai perder a campanha, me deixa. Então a promessa dos homens termina. Agora eu tenho a promessa de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar para você, João Batista, o Senhor te diz: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Amém? Quero profetizar para você, Mateus, que o Senhor te diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Para você, Valdirô, e para todos vocês, eu profetizo: Deus diz a você: nunca te deixarei e nunca te desampararei.